Mas por que foi convocado o Concílio de Nicéia? E que imagem é essa aqui de um senhor batendo em outro senhor? Toda vez que eu boto essa imagem, as pessoas pensam que essa imagem representa a cisão da igreja, né? O cisma, que acontece no século XI, que é a divisão da Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. O cisma do Oriente, né, que a gente chama. Não é. Essa imagem, ela representa um episódio que é contado na tradição, que aconteceu dentro do Concílio de Nicéia. Aconteceu o Concílio de Nicéia por um principal motivo. Foram discutidas outras coisas dentro do concílio. Mas o principal motivo do Concílio de Nicéia foi a discussão, a controvérsia do arianismo. O que é arianismo? Arianismo foi uma tese dogmática, teológica, feita por um bispo chamado Ário de Alexandria. Ário, por isso o nome arianismo, o nome, a teoria ariana teológica vem por conta do nome do cara que propôs isso, Ário, e um grande defensor dessa teoria. Ele defendia que Cristo, Jesus, era Deus, porque muita gente pensa que Ário dizia que Cristo não era Deus, que era um homem. Não existia essa discussão. A discussão nunca foi sobre se Cristo é Deus ou não é Deus. A discussão é se Cristo era Deus igual ao Pai. A teoria a questão da Santíssima Trindade, o dogma da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ideia da Santíssima Trindade coloca que essas três substâncias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o mesmo Deus, mas com rostos diferentes. Eles são co-substanciais. Essa é a teoria da Santíssima Trindade, não é o arianismo. É a teoria, é o dogma que predomina, que ficou na igreja até hoje. Santíssima Trindade. Nós temos um só Deus, que ele é uno e trino. Como é que é isso? É assim. Ele é um só Deus, uma única substância, uma única eternidade, mas que ele se manifestou em três pessoas. O Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ou seja, a discussão do Concílio de Nicéia foi em cima da segunda figura da Santíssima Trindade, que é o Filho, que é Jesus Cristo. Ário, o arianismo, dizia que Cristo era Deus, mas que ele foi criado pelo Pai. Então, nem sempre ele foi. Ele existiu, mas em um momento ele foi criado pelo Pai. Então, ele não é eterno. Eterno é o Pai. Filho, Cristo, não é eterno. Ele é Deus, mas ele é uma criatura divina. Ele é um Deus criado pelo Pai, pelo outro Deus. Mesmo sendo também Deus. Essa é a teoria ariana. As duas figuras, as duas pessoas não são co-substanciais e não são co-eternas. Já a teoria trinitária defendia isso, foi uma confusão no Império, virou uma disputa teológica no Império, por isso que é convocado o concílio. A discussão trinitária é que Jesus sempre existiu, assim como o Pai. Eles são co-eternos e co-substanciais, têm a mesma substância. É o mesmo Deus. E ele foi gerado, não criado, mas gerado em carne, encarnado, naquele momento que ele nasce. E ele vive aqui nesse mundo, nesse tempo. Então, a discussão era essa. Se o Deus era criado, gerado, coeterno, era o mesmo Deus ou era um outro Deus. Esse foi o ponto. E esse foi a principal discussão. Há muitos mitos sobre o Concílio de Nicéia que diz... Aí vamos para essa imagem aqui. Que imagem é essa então, professor? Esse aqui é um santo da Igreja Católica chamado São Nicolau de Mira. Esse São Nicolau foi o que deu origem ao mito do Papai Noel. O Papai Noel surge a partir dessa figura desse santo aqui, São Nicolau. São Nicolau era defensor do dogma trinitário. E, acredite-se, disse que São Nicolau esbufeteou Ário no meio do Concílio de Nicéia, ou depois de uma reunião do Concílio de Nicéia, justamente por conta da heresia dele de propagar o arianismo.
Aí essa imagem é muito famosa, sempre se fez essa imagem representando essa luta, né, entre os cristãos trinitários e os cristãos arianos, né, nessa imagem.